Bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e esse é o desafio que eu trago todos os dias, um clique, uma ideia, alguma coisa para nós podermos crescer diariamente, todos os dias. Se é diariamente, acho que é todos os dias, né? Desculpa a redundância, a tautologia e por aí vai. O pleonasmo. Bem, eu quero falar para vocês hoje sobre quebra-cabeça. Pra vocês terem uma ideia, o lugar onde eu coloco aqui a câmera são várias caixinhas de quebra-cabeça. Ó, eles que fazem o meu escritório todo bagunçado aqui. Escritório, guarda-roupa ali atrás, pois bem. Aquilo lá em cima também são mais quebra-cabeças. Pois bem. Quebra-cabeça que eu vou falar para vocês não é no sentido literal, é no sentido mais figurado. E qual que é o sentido figurado que eu quero falar para vocês? No sentido figurado que eu quero falar para vocês é o seguinte. As informações na nossa vida, elas não vêm com começo, meio e fim. Elas não vêm de um lado para o outro certinho, toda organizadinha. Isso você vai ler em um livro. Você pega um livro lá, você lê ele e ele tem começo, meio e fim. O autor organizou toda aquela informação. Ele pega lá e vai pegando comecinho, meio e fim, aí ele põe o começo, meio e fim, tudo bonitinho, pega o livrinho e vai colocando toda a informação numa ordem que fica mais fácil de você entender. Só que tem um porém. Essa informação não apareceu para esses autores tudo de uma vez. Eles tinham uma ideia na cabeça, um fenômeno que eles observaram e que eles queriam registrar isso melhor, que eles queriam entender isso melhor. E informações que vão estar no final do livro talvez seja a primeira coisa que o autor teve contato. O que está no meio do livro talvez foi o que ele viu por último. E o que está no começo talvez seja aquilo que deu o ponto para ele começar a reinvestigar. Ou seja, é igual um quebra-cabeça. O quebra-cabeça não faz igual uma impressora. Nós queremos entender as coisas como se fosse impressora. Impressora está no livro, que ele vem de cima para baixo certinho assim, ó, na ordem. E desenha o inteiro. Como que monta um quebra-cabeça? Imaginando que esse vídeo aqui é um quebra-cabeça, como que vai acontecer? Você vai separar as beiradas, vai surgindo um pouquinho de peça aqui, você vai separar as pretas, você vai colocar as partes que são roupa. Ah, mas tem coisa muito destacada, por exemplo, só o dourado da aliança ali e o mais rosa, sei lá, bege, menos bege da boca e o branco do olho. Aí você começa a separar, peraí, o branco do olho. Na verdade, essa peça ela é a divisão do reflexo da luz no guarda-roupa com o cabelo. E não é o branco do olho com a íris. Acontece essas coisas. Se você montou um quebra-cabeça, você já viu que às vezes tinha uma parte que parecia de um lugar e na verdade é de um lugar totalmente lá longe. E a informação aparece para nós dessa forma. Então o que acontece? Se você só guarda na sua cabeça informações que se apresentam para você com começo, meio e fim, uma lógica totalmente desenhadinha, você não vai aprender com a realidade. Você só vai aprender com o testemunho e a realidade vista pelo olho de outras pessoas que já organizaram o conhecimento para você. Isso fica muito difícil de você aprender por conta própria. Isso é um dos primeiros passos do autodidatismo. Nós vamos fazer um clique separado para autodidata, porque é um tema bem complexo e não é bem assim como as pessoas pensam que estudar por conta própria é ser capaz de estudar completamente sozinho. Não é assim que funciona. É saber estudar melhor. Então, existe uma propriedade, então, que é o clique de hoje. Você tem que ter na sua mente o quebra-cabeça, que aquilo não, se não é uma foto, você não vai aprender por fotos, você vai receber peças de um quebra-cabeça. E você vai ter que educar a sua mente para guardar dúvidas. Exato, ter paciência com o estado de dúvida. Bem, paciência, eu dei uma dica de como você obtém paciência, eu vou deixar o clique aqui para você ver. Deixa eu conferir qual que é o clique, caso... A paciência foi o clique 63. Vou deixar aqui para você ver. Clica ali depois. Então, tem que ter a paciência para poder fazer a sua mente ficar calma e entender que nem todas as respostas elas vêm. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma pesquisa que ela dura cerca de... Agora acho que está com 11 anos que eu faço essa pesquisa. E vem uma coisa que eu estou querendo descobrir e que ela foi se aparecendo totalmente fragmentada e esparramada durante a minha vida. E ela não apareceu assim, pum, tá pronto, aqui tem um livro para isso. E o livro que fala justamente desse ponto
eu encontrei só depois da minha pesquisa inteira. E ver que esse livro estava falando exclusivamente e especificamente de toda a pesquisa que eu fiz, foi por causa da pesquisa que me fez reconhecer aquele livro como importante. Eu sei que está muito abstrato, mas eu estudei sobre a vontade. Mas o meu estudo sobre a vontade não teve esse nome desde o começo. Ela começou com uma dúvida lá atrás. A dúvida que começou lá atrás foi: por que eu não consigo fazer as coisas do jeito que eu quero? Eu penso uma coisa, mas faço outra diferente. Essa foi a minha dúvida. Até que ela chegou e foi fazendo uma volta de 11 anos e caiu em um livro chamado A Educação da Vontade. Pois bem, o que aconteceu nesse caminho tem duas formas de eu organizar. Se eu for organizar o que vem primeiro em importância, depois o segundo conceito, terceiro conceito, quarto conceito, quinto conceito, sexto, certinho, todos os conceitos nessa ordem, na verdade eles se apresentaram todo bagunçado para mim. Eu só consegui montar, ligar a minha dúvida quanto porque eu não consigo fazer as coisas do jeito que eu quero ao livro A Educação da Vontade, porque eu fui guardando essas peças e fui reorganizando. E durante o processo desses 10 anos, essas peças foram se modificando de lugar. Essa é a primeira, essa é depois, essa é a primeira, e foram mudando até que fizeram o lugar. Eu ganhei muito com esse processo. E é o que as pessoas mais perdem quando elas só querem teorias que já estão prontas de cima a baixo. Elas perdem essa propriedade, esse músculo que o cérebro, essa força que o cérebro cria de ter que ver uma coisa totalmente bagunçada e ficar organizando ela várias e várias vezes. Então, o que acontece? Você vai ver, mesmo que por aspectos enganosos ou parcialmente corretos, você vai ver aquilo que você está aprendendo de vários ângulos. Ela vai se tornar uma coisa muito real e muito pessoal para você. Você vai criar uma espécie de ligação emocional com aquilo, porque você, apesar de todo o conteúdo estar no mundo, ter escritores que falaram sobre isso e experiências pessoais que as pessoas viveram que você viveu, a organização é uma coisa sua. E aquilo vai, como é seu, você vai proteger melhor. Não fique enchendo a cabeça com coisas que vêm prontas das outras pessoas. Lembra que eu falei? A intenção do clique não é que eu quero mudar o mundo, é que eu quero ensinar as pessoas a não deixar o mundo mudar a mente delas, que elas possam crescer e mudar a mente para melhor por vontade própria e tendo o máximo possível e necessário, porque às vezes não é preciso, de controle sobre a sua própria educação. Esse foi o clique de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os barulhinhos quando chegar vídeo novo meu. E até o clique de amanhã.